Pessoal, começar uma livezinha aí. Esperar o pessoal entrar com a Paola. A gente falar sobre pediatria. Aumentar o brilho aqui para enxergar. Tudo bem? Aí, tô vendo. Vamos ver. Solicitação. Aguardando a doutora Paola. E aí, Rinaldo? Há quanto tempo que eu não vejo, Rinaldo? Oi! Tudo? Tá Vocês todo estão mundo distante, hein? ouvindo? Oi, gente! Quarentena. E aí, tudo bem? Estamos ouvindo. Oi, Rinaldo. Ó, toda vez Beleza? que a gente vai fazer live, os meus cachorros resolvem participar, Pedro. É impressionante. É impressionante. Eles querem participar. Abstraem aqui ó, a barulheira. Eles querem participar. Abstrai a barulheira. Se elas começarem a latir, daqui a pouco a gente É o mostra elas barulho. também. Ai, ai. Oi, Não Cauã, é? gente, meus pacientes. Que coisa mais linda. Que bom ver vocês aqui. Que fofo. Que Fofo. legal. Que bom. Gente, e aí? Hoje Muito bom. chegou o Muito bom. dia, né? Hoje a live não é surpresa, né, Pedro? Hoje a live ela é oficial. Hoje não é live da última hora, É, da do última semana, domingão, né? né? A gente decidiu fazer, 3 da tarde. essa live porque a gente tem aberto muitas caixinhas de perguntas nos nossos Instagrams, né, Pedro? E tem várias perguntas, assim, dos pais que são assim, a gente vê que é importante, então é bom a gente conversar sobre isso para mais gente, cada vez mais gente, para poder divulgar mais a informação. E também ter uma oi, Tica, e ter uma porta mais aberta, né? Os pacientes poderem perguntar as coisas. É isso. Não, com certeza, né? Já consegue, às vezes a dúvida de um é a dúvida de Sim. outros, né? É sempre um grande, uma grande verdade que a gente aprende durante as aulas, né? Todo professor fala, pergunta para todo mundo ouvir, né? Ô, gente, deixa eu Porque a parar a dúvida live de um aqui só para normalmente é a eu dúvida mandar um dos beijo pro outros também. Thiago Monteiro, que é nutricionista, sou fã dele. Eu tô muito feliz que ele tá na minha live. Muita emoção. Obrigada. É muito legal quando os amigos estão na live, os pacientes, né? Ah, Muito bom. isso é bom Muito mesmo. bom. Então a gente vai pôr uma frase fixada aqui que eu já estou aprendendo, É, né? Você tem que perdoar porque já estou com 38, né, gente? Então já não tem mais a mesma habilidade que tinha antes, né? Mas eu vou fixar aqui perguntas e respostas. a Live, gente perguntas fez e umas respostas lives, né? em dia. Isso, a gente fez umas lives testes pra gente aprender a fazer isso. Isso, E aí eu não gosto muito quando o Pedro fala a idade dele, porque ele denuncia a minha, que não tá muito longe da sua. Né, Pedro? Então, ainda bem, né? então tá. É isso aí, ó. Live perguntas e respostas. Aí a gente vai responder, mas precisa perguntar na caixinha roxa. Eu não sei se é roxa. Tem um lugar aí que é pra perguntar. É uma Tem um interrogaçãozinha lá. do lado de onde está escrito comentário, tem uma interrogaçãozinha. Clica nela e ali você faz a pergunta, porque daí não fica embolado no meio dos comentários. Isso, porque daí eu não consigo ler às vezes, fica muito comentário aqui e a gente não consegue responder. Então aí pergunta aqui na caixinha roxa e a gente vai responder para vocês. Legal, muito bom, muito bom. Estamos Oi, aí. Rê. Mais um dia quente, né? Estamos todos sofrendo com calor para começar a semana Nossa, aí. gente do céu. E, Desanima, né? Paula, estamos lutando contra a quarentena, contra o E ar-condicionado, agora com a contra tudo, questão da né? volta às aulas envolvida, né? Que, aliás, me perguntaram uma caixinha mais cedo e eu até avisei que eu ia responder aqui. Aí vamos responder mesmo, né? Porque eu já Uhum. tinha prometido pro pessoal, até na live de domingo a gente tinha prometido falar sobre isso. E a gente tem visões um pouco diferentes, Pode né? começar. A gente tem umas visões Perfeito. um pouco diferentes. Eu tenho uma visão mais objetiva. Eu acho que deve voltar às aulas, sim. Acho que o problema não está na volta às aulas. Acho que existem protocolos de segurança e esses protocolos eles têm que ser adotados. E é isso, né? Ficar em casa para as crianças acarreta muita coisa. Eles ficam afastados do convívio social, a questão do aprendizado que é tão importante. Os pais voltaram a trabalhar, então tem sido angustiante para os pais porque eles não têm com quem deixar as crianças, e as crianças sentem isso. Então, as crianças acabam ficando ansiosas também por espelho, né? As crianças tendem a puxar, às vezes, a culpa para si. É. Então, é uma coisa complicada, né? E, além disso, alguns estudos aí sugerindo que crianças não passam para os adultos,
e outro estudo sugerindo também que quanto mais crianças em casa, menor infecção. Então, uma coisa controversa, a gente sempre explica, a gente orienta, mas a decisão não é do pediatra, né? A decisão é dos pais. Hum. Então, fica uma coisa... Não, isso é uma grande eu verdade, sempre né? converso, né? O que a gente tem observado é que tem que conversar, mas na verdade, assim, a história natural da doença nesse momento, ela não é aquela história de a criança pegar e passar para os pais, na verdade é o contrário, né? A gente está vendo acontecer isso, né? E como a criança tem menos sintomas, na verdade o sintoma ele é transmissor, né? O sintoma do espirro, o sintoma da tosse, o sintoma da secreção, ele é o vetor dessa situação desse vírus. Então, se a criança tem menos sintomas, na verdade ela vai ter menos transmissão mesmo, né? Isso tem sido frequente, né? Exato. E realmente a gente tem visto criança de 7 a 10 anos ali, essa faixa etária, assim, em massa, surtando mesmo por conta da De ficar quarentena. em casa. Isso, indubitavelmente. É. Acontece de aparecer no pronto-socorro, taquicardia, com mal-estar. Isso é real. Ó, já tem umas perguntas aí, Vai. Paulo. Ó, vamos puxar aqui, ó. Oi, Fabi. Ó, vamos Oi, ver aqui, ó. Elma. Manda um beijo pro Vamos José por uma. Gabriel. Doutora, por favor. Ó, Sobre vitamina D para crianças. isso. A gente tem uma recomendação, Boa. uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de iniciar mesmo a vitamina D. Oi, Tia Luane. Na primeira semana de vida, porque é uma área de risco para raquitismo. Então, existe uma diretriz, né? E a gente respeita essa diretriz. A gente inicia essa suplementação, então, ali na primeira semana de vida. A vitamina D, na verdade, ela deveria se chamar hormônio D, porque ela é parte de várias reações enzimáticas, ela faz parte da imunidade inata, enfim. Então, a gente precisa ter níveis adequados de vitamina D. E para criança também tem a questão do crescimento ósseo, então isso é muito importante. Existe essa diretriz e a gente segue. O que a gente faz? O que eu faço diferente? Eu mantenho os níveis dos meus pacientes entre 50 e 80 e uso doses mais individualizadas. Por quê? Porque quando existem pacientes que têm alergias alimentares, outras alergias, e elas têm participação, né? Pacientes com hiperpermeabilidade intestinal. Então, quando a gente leva em consideração, a gente usa essa diretriz. Mas quando os comentários e as perguntas estão me cobrindo, eu não sei desativar. Mas a pergunta eu vou tentar ficar mais de longe para ver se aparece. Não. Vai aparecer, Paula, não adianta. Tudo bem. Enquanto você está embaixo, vai ficar aparecendo mesmo. Porque se ela fecha, ela fecha lá em cima, entendeu? Mas termina a vitamina D. E aí, o que acontece? Quando a gente usa essa diretriz, porque as diretrizes, elas servem para guiar a gente, né? Elas dão um norte para o nosso tratamento. Mas certamente, elas são um pouco burras, porque elas levam em consideração as estatísticas e não as pessoas. Então, sempre quando a gente tem um pacientinho na nossa frente, a gente usa a diretriz como norte, mas a gente guia baseado nele, na individualidade dele, nas necessidades dele. Mas, de forma geral, a gente suplementa mesmo e a partir da primeira semana de vida. A gente muda um pouco, eu subo um pouquinho mais a dose quando a gente está no inverno, porque aí a incidência do sol é totalmente diferente. Quando o paciente é negro, que a cor da pele altera, quando tem alterações de absorção intestinal, também modifico algumas doses. O que mais? Algumas situações especiais, pacientes oncológicos. Os probióticos, né, que você fala, né? Mudo. Aí, às vezes, suplemento junto com magnésio, quem tem deficiência de magnésio também não absorve muito. Então, é sempre aquilo. A gente segue essa diretriz, sim, até por conta de risco de raquitismo, mas individualiza sempre para cada criança. É isso. A Paola gosta bastante da vitamina D alta, né? Isso é um protocolo mais moderno, né? Você vai ver que muito pediatra antigo vai achando que está acima de 20 já está suficiente, né? Mas é verdade, a gente hoje em dia tem preferido os 40, 50 no mínimo. Exatamente. E a nosso mínimo aí segurando em 40, 50 e, lógico, sempre atento, né? Orientando bem a mãe com relação a tempo de exposição solar, que é dubitável. E o que foi mais tenso agora, que as crianças ficaram muito tempo dentro de casa, não saíam para brincar, não saíam para tomar sol. Então, essa suplementação, ela se fez extremamente necessária. Com relação ao coronavírus, também estudos aí sugerindo que é não só tratamento, mas também previne sintomas, etc. Então,
Para criança, isso a gente não se aplica muito, porque estatisticamente as crianças não têm muito caso de complicações e óbitos no mundo inteiro. Então, esse vírus não é um vírus que, de fato, prefere as crianças. Mas nós temos outros vírus aí que são tão complicados, como H1N1, o vírus sincicial. Então, faz parte dessa Uhum. resposta imune. Que bonitinho. Tá ali dentro, né? Tá todo Tá ali. incluído, né? Se você for avaliar, o Trump mesmo, o Trump entrou com vitamina É. D, zinco, tudo que ele não tem, né? Porque o bronzeamento dele é artificial, né? Aquela história. Verdade. Acho que aquela exposição solar ali é total fake, Priscila Bronze. Não é? Só fake, é só pra parecer que ele tem saúde, aquele feio lá. Ó, vamos pôr mais uma aí, Paola, vamos puxar. Vamos puxar. Deixa eu ver. Ó, papapá. Isso para recém-nascido, minha sobrinha nasceu, meu coração está apertado de não poder pegar no colo, realmente, a relação com a chance de pegar o vírus, né, Paola? É assim, não. A Paola tem que ficar Eu tenho que esquiva ficar aqui, assim, me esticando. Ali, com relação à transmissão ó. vertical, isso não se mostrou, assim, de mãe que ficou doente, passou para o feto, isso não se mostrou, não foi demonstrado, né, por estudo. Então, a gente, por enquanto, tá tranquilo com relação a isso. Quando o bebê nasce, a gente faz a Golden Hour, a menos que a mãe esteja cansada ou com falta de ar, ou a criança precisando de atendimento médico. E a gente é a favor dessa amamentação. Porém, para as outras, não tanto com relação ao vírus, tá? A gente tem que lembrar que tem o corona, mas tem vários outros. E o RM, o recém-nascido, ele tem uma imunidade muito mais fraquinha, né? Se você for comparar com o adulto. Então, ele corre outros riscos, não necessariamente só o coronavírus, H1N1, vírus sincicial, diarreia, enfim. O ideal é que as pessoas façam aquela estratégia de casulo, né? Quem fica mais com o bebê tenha vacinado, não esteja doente, né? Se você estiver doente, você não pode visitar esse recém-nascido, nem essa mãe. Mas assim, é uma situação passageira. Logo o bebê já vai receber leite materno, vai começar as primeiras vacinas. A mãe, a gente suplementando essa mãe, cuidando da alimentação dessa mãe, logo já vai poder abraçar esse neném no colo. Várias vezes abraçar e beijar. É só uma situação passageira. Não. Fica tranquila ali. O álcool gel já entrou Na cabeça do povo. no dia a dia da gente, da população. Então isso é bom, porque é o sinal que já vai ter positividade, vai ter uma proteção aí contra esses vírus e tudo. Já vai passar. É uma situação que é passageira, se Deus quiser, né? Ó, tem mais uma aí, tem bastante pergunta. Ai, meu Deus, que medo. Segura aí, ó, Paloma. É lencinho umedecido, eu acho, não é unificado, não. Isso, Gente, eu adoro ensinar isso. Ó, parece papel e caneta. A gente é contra, né, Pedro? Vou Tanto cortar. eu quanto você, a gente é bem contra os lencinhos da farmácia, porque tem várias substâncias ali, não só os parabenos, tá? Que são desreguladores endócrinos. Então, eles não são interessantes. Então... Tem, inclusive, proteína do leite isso. no lencinho umedecido, né, Paulo? As pessoas não fazem ideia, mas tem a proteína do leite. A criança pode fazer alergia à proteína do leite por conta do contato com o lencinho umedecido. Tem lencinho lá que é Hiroshima Nagasaki, né? Eu vou ler ali a composição, pelo amor de Deus, né? Dá até gastura de passar na pelinha do neném. Então, eu sempre ensino a fazer, é muito simples, é assim, ó. É umedecido mesmo, ó. Você pega uma panela e coloca 1,5 xícaras, 2 xícaras de água e põe para esquentar. Não precisa ferver. Quando já estiver ali fazendo a bolinha, a gente vai misturar, tirar da panela, colocar no recipiente de vidro e misturar 2 colheres de sopa de óleo de coco. Misturou ali, ó. Misturou. Pode colocar óleos essenciais, pode não colocar, tá? Eu, às vezes, oriento colocar 1 ou 2 gotinhas de lavanda, que é calmante, é cicatrizante, e a melaleuca, que também tem propriedades antifúngicas, antibacterianas, assim como o próprio óleo de coco tem. Não fica melado, tá? Porque o óleo de coco é bem emoliente, não fica melado, então a gente mistura. Então a gente faz assim, se você for ficar na sua casa, coloca numa garrafa térmica, e aí você usa com algodãozinho para limpar o neném. Se você for sair, aí você pode usar o lencinho. Como que a gente faz o lencinho? Sabe aquele papel toalha bem grossinho? Tem um que é mais grossinho, assim, sabe? A gente corta no meio, dobra e corta, ou simplesmente corta. Molha naquela solução e enxágua. Sabe quando você... Como é que chama isso daqui, Pedro? Aperta assim, ó. Tira o excesso, né? Exatamente. Coloca numa latinha. Aí, se você for sair, você leva a latinha. Se não for sair, você pode deixar ali
ali na garrafa térmica em casa, então é uma substância natural, a gente pode ou não usar os óleos essenciais, pode revezar, às vezes sim, às vezes não, e pode usar desde de pequenininho, desde recém-nascido. Papel toalha pode ser Desde o recém-nascido, óleo de óleo coco, de né? coco, tá? Então é bem legal essa dica. Muito Muito simples de legal. fazer, né? A gente parece uma coisa do outro mundo, não é? Não é. Pode fazer logo ali de manhã, deixar para Então, usar, usa alguns dias, não tem problema. Ou levar, se for sair, leva na latinha. perfeito. É uma estratégia para não ficar refém Desses lencinhos, desses né? lencinhos. E realmente, se for pesquisar, temos lencinhos com proteína do leite no Tem, meio ali, nossa senhora, lactose, tudo misturado. édita, um monte de coisa. Tem uma dica também que eu gosto de dar. Tem um aplicativo que chama Healthy Living. Ele está em inglês. Ele não é tão simples. Para quem faz compra fora do país, é excelente. Você escaneia o produto e ele mostra. Aqui, às vezes, a gente vai lá e digita. Tem uma mãe que digitou o produto da L'Oréal que ela usava, que ela usava por desesperado para usar mais. Você vê como é que é, quando a gente começa a ver Olha, mais sobre isso. Aí lá tem 3 reloginhos, assim, parece farol, assim, semáforo. Quando você põe um produto lá, sabonete granado, que todo mundo ama, mas sinceramente, na hora que você vira, ele vai lá, preocupação com alergia, verde, vermelho e amarelo. Então, no caso, verde, amarelo e vermelho, né? Preocupação ambiental e preocupação com câncer. Ali você já consegue se guiar muito bem. Mas existem vários, a gente fala muito parabeno, né, Pedro? Mas existem várias substâncias que são, assim, consideradas desreguladores endócrinos e não são interessantes para a pele. E até a gente aprende a falar que a pele é então, aquela coisa, se você não puder pôr na pele, na boca, não ponha na pele, porque a pele absorve. perfeito. Ó, vamos mais uns, ó. Aqui vem da esposa, hein? E aí, P? Aqui a Renata, na verdade, o que ela fez? Eu botei, e o pessoal começou a mandar pergunta no inbox. Mandei no WhatsApp da Renata as perguntas, e a Renata Ai, vai ótimo. alimentando a gente com as perguntas que rolaram no meu inbox. Adoro, muito bem. Então vai aparecer umas aí da Renata que são da turma Nossa, toda. pior que eles perguntam muito isso Ó, mesmo. começar a dar alimentos, E aí? isso, pela fruta ou comida E aí? salgada. Olha, Paola, na verdade, o clássico nosso é entrar pelas frutas mesmo, né? A gente tem indicação hoje em dia de usar fruta, não mais o suco Uhum. de frutas, né? A partir dos 6 meses. Exato. E a gente observa a aceitação melhor das frutas até por uma semelhança com o leite, né? Que os dois são doces, né? Tem uma semelhança de sensação ali, parecida e tudo. E ele que muitas vezes vai acabar dando essa facilidade para fazer a introdução alimentar, né? Antigamente a gente usava da comida de sal muito depois, né, Isso Paula? A mudou gente muito, né? entrava com 6 meses com fruta e E o feijão não demorava. Aí entrava. lá com Lembra? 7 para 8, Na nossa época de residência não tinha peixe. isso, Depois não, que a gente acabou a residência, começou o não peixe. tinha. É, não tinha Não peixe. tinha Então, assim, peixe, não como tinha as coisas nada mudaram? quase, né? A criança introduzia, Não feijão não podia. podia entrar, o feijão era para depois de um ano. O peixe, nossa, frutos do mar. Então era uma inferno. Hoje em dia é muito mais prático porque a gente sabe que tem que entrar tudo antes que a janela imunológica fecha com 10 Isso. meses, né? Então a gente tem que correr para tentar introduzir o máximo de alimentos ali para que a criança já Para tenha o costume. diversificar. Mas a gente faz a fruta primeiro para depois entrar para a comida salgada. Essa é a resposta Essa é a resposta. clássica. Porque é evolutivo, exatamente, o leite materno é mais docinho, então tem uma tendência à aceitação. Mas, claro que se a mãe optar iniciar por uma batata ou por um brócolis, não é errado, né? Não é uma regra. É só o que a gente Não faz. A gente errado. faz assim, por uma questão evolutiva e de saber que como o leite materno é mais adocicado e as frutas também, a aceitação é maior. Mas, quando a mãe, aí vem a dica de ouro, quando a mãe se alimenta muito bem, gira bem esses alimentos, come bastante verdura, legume, etc., o bebê ele já sente essa introdução alimentar para ele é muito mais simples, porque ele já reconhece. Ele reconhece, porque ele já reconhece lá dentro da Uhum. barriga e depois ele reconhece através do leite materno. Então, para ele é extremamente simples. Então, antes de pensar lá, ó, meu bebezinho vai começar a comer, a mamãe também tem que comer bem e girar bastante esses alimentos. Perfeito. Para poder ter um paladar já desenvolvido, né? Isso aí. Muito bom, muito bem. Ó, o que mais? Estamos achando aqui, ó. Da Fê, essa minha paciente também, gente fina. Boa noite, criança que grita e gira bastante, ambiente de barulho, pode de autismo. E Ó, Paola, Walter e e Jorge. aí? Ó, quando a gente fala só assim, só essa única
essa única característica, complica, porque pode ser uma hipersensibilidade, um transtorno sensorial da criança, pode ser uma questão comportamental. Então, assim, quando a gente tem um único fator, a gente precisa avaliar. É difícil você fazer um diagnóstico com um único fator. A gente vai juntar uma série de fatores. Vale a pena avaliar. Vale a pena reabilitar. O que eu falo sempre, independente do rótulo, da etiqueta que a gente coloca na criança, se ela tem ou não autismo, se ela tem ou não, ela precisa de ajuda, acolhimento e reabilitação. Então, vamos avaliar. É uma questão sensorial? Vamos trabalhar essa questão sensorial, vamos melhorar essa alimentação. Vamos avaliar síndromes fúngicas associadas, tá? Então, compensa a avaliação pediátrica. É que com um único dado é tão difícil a gente falar, né? Não, lembra bastante, né? Tem que sempre ter tudo na mesa, sempre, né? A dúvida da mãe com relação ao autismo, acho que a Paola me ensinou uma coisa que é muito legal, que é a mãe, na dúvida, manda avaliar. Porque, o pediatra que fala, isso é besteira, isso é bobagem, ele come a bola. A gente perde um tempo valioso feio, de né? neurodesenvolvimento, exatamente. Eu sempre falo isso, né? A gente sempre fala, na verdade, que Perfeito. quando a mãe sente que tem alguma coisa errada, provavelmente tem. Porque a gente conhece a parte técnica, mas quem conhece a criança é a mãe. Então você acha que vamos olhar, vamos investigar, né? Então, assim, se tem uma alteração, vamos avaliar. E nem que seja para, às vezes, e nem que seja para passar na fono, ou dependendo do caso aí, vai na TO e tal. E ela fala, não, isso não é nada, pode ficar tranquilo. Os atrasos de fala eu vivo mandando para fono antes da hora. Não, sempre mando também. Porque a gente vê que, às vezes, é uma coisa que podia ter resolvido antes. Sim, a gente perde um tempão. Muito bom, muito bem. Exatamente, ó. Vamos achando mais umas aqui, ó. Alguma dica pro bebê dormir? Meu sobrinho tem 1 ano e nunca dormiu uma noite inteira. Olha, com 1 ano, a gente orienta realmente que a partir do primeiro ano, no final desse ano aí, o ideal seria estar dormindo uma noite inteira, né? Depende do que seja o fator que faça o estímulo para a criança, para que ela acorde de madrugada, né? A gente sabe que a criança, ela nasce sabendo bem dormir, mas ela não sabe, às vezes, continuar dormindo. Nós, os adultos, a cada 20 minutos, terminamos o ciclo de sono. E a gente, por nós mesmos, voltamos a dormir. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, o adulto aprende a fazer. E, às vezes, você acorda no meio da madrugada e perde o sono, acontece. Mas a criança, ela tem que ser instruída nesse tipo de situação, né? Então, às vezes, pode ter tido um momento em que a criança acordou de madrugada, chorou muito, e a mãe só foi acudir depois de um tempo, então já deixa a criança um pouco ansiosa com aquela situação, pode ter tido um trauma. Exatamente, né? O estresse naquele momento, o estímulo excessivo durante o período da noite, a partir das 7 da noite, se você tem um estímulo excessivo, ele pode refletir durante a madrugada. A criança entra no sono por exaustão, mas ela acaba refletindo no meio da madrugada, acordando. Acontece muito classicamente também, né, Paola, aquela da criança que não come muito bem durante o dia e acaba compensando as calorias que ela não absorveu durante a madrugada. Então, você tem que observar a alimentação, a dieta aí nessa situação. É o que eu sempre... Tem bastante coisa. Sono é uma coisa, assim, muito assim... A gente precisa primeiro alinhar a expectativa do pai com a realidade do bebê. Porque, às vezes, não dorme bem, é o bebê que acorda às 5h30, 6 horas da manhã. E isso é normal. Isso é normal, isso é o certo. Então, a gente tem que entender que tem a ver com maturidade neurológica, essa questão de dormir, né? É uma questão evolutiva, o bebê acordava várias vezes, até porque o homem, ele era nômade, né? E era tudo escuro, então precisava chorar, precisava para continuar se mantendo e mantendo o grupo vivo, é uma questão evolutiva. Deixar bebê chorando não é uma boa opção, porque realmente eles não têm capacidade de se acalmar sozinhos, eles inundam a cabeça de cortisol, isso marca circuito neuronal. Mas é o que a gente sempre fala aqui, que também é a questão comportamental, né? Coisas que são muito, assim, clássicas. Bebê, os pais chegam tarde em casa, o pai chega tarde em casa. A criança fica esperando. A criança fica, às vezes a criança não quer dormir porque ela quer estar com o pai. Então, acorda um pouco mais cedo, pensa no tempo de qualidade que você está tendo com essa criança, com seu filho, né? Não é o tempo, mas a qualidade desse tempo. Então, eu vejo criança que fica esperando os pais, amigo meu, né? Que, olha, a gente chega muito tarde em casa, e é uma coisa que é nossa também de médico, né?
E a criança tem essa questão. Além disso, as brincadeiras. Então, se a gente faz as brincadeiras mais excitatórias, então a criança ela vai ficar mais excitada, vai liberar mais catecolamina, não vai conseguir dormir. O que a gente dá para comer. Então, se a gente enche de refrigerante, produtos com glutamato monossódico, ou seja, praticamente todos industrializados, cacau, porque cacau tem cafeína, a gente vai atrapalhar esse sono. Se a gente deixa a criança lá com a tela, Estimula, né? exatamente, a gente vê a criança com a tela, essa tela que tem a luz azul, ela atrapalha, ela confunde o nosso cérebro e diminui a nossa produção de melatonina, isso na gente, adulto, imagina numa criança que está ali se organizando ainda. E aí diminui essa produção, a criança vai ter um sono ruim, vai demorar a pegar no sono, não vai aprofundar, vai atrapalhar essa questão de aprendizado e tudo mais. Então, vale fazer um checklist de tudo que comeu, de como tá as brincadeiras, das telas, se não tá ficando, se a criança está esperando os pais, e vale a pena. O que mais? Ficar de olho nisso, assim, esse é o basicão, assim, que a gente sempre confere, né, Pedro, de cara. Coisa que a gente sabe que melhora bastante Uhum. acolhimento, higiene do sono. Então, a partir de determinado horário na casa, diminui as luzes, músicas e televisão, tudo mais baixo, vozes mais baixas. A criança vai entendendo por repetição que aquele momento é o momento de fazer down regulation e não de fazer up regulation. Então, ela vai começar a ficar Uhum. mais, vai entender por repetição. O que eu uso é banho de camomila, que a gente sempre fala também, na outra live a gente falou a mesma coisa, banho de camomila. Pode usar óleo Uhum. essencial de lavanda no difusor, então se é um óleo que tem uma certificação, uma gotinha é o suficiente no difusor ultrassônico. E tem uns blendzinhos também da doTERRA, tem um que chama Calmer, que já é diluído, dá para passar na planta do pé, eu gosto bastante. É multifatorial, né? Muito bom. A gente não. Com certeza. Tem muita. Essa de não conseguir dormir a noite É inteira é clássica. E a uma gente luta. precisa alinhar essa expectativa dos É clássica. pais. Porque será que todas as crianças pequenas estão tendo tanto distúrbio de sono assim? Ou os pais que não estão alinhando a expectativa com a maturidade neurológica desses bebês? Então, a gente tem que entender que isso tem a ver com Então. maturidade neurológica. E precisa escrever na caixinha, sabe por quê? Porque eu não consigo ler. Passa rápido, eu fico Ó, tô louca. dando uma fixada nela aqui, ó. Ah, qual? Ah, Thalita. Vamos fixei essa aqui da Ai, Thalita pra vamos ver, gente ver, peraí. ó. É ser 1 ano e 6 meses com dentes nascendo. 6 dentes nascendo. Nossa, é tudo de uma Nossa, vez. apareceu. Não quer comer, não quer comida gelada, não quer comida molinha, só quer o TT da mamãe. Porém, está perdendo É, peso mês a mês. aí a gente. Então, tem que avaliar, porque tem que sentar, É né? difícil falar assim, sabe por quê? Porque a gente não está vendo o estado geral dessa criança. O estado geral da criança, ele é mandatório para o pediatra. Muito mais do que, ele teve febre. Aí a gente vê a criança tá batendo palma, aceitando líquido, tá tudo bem. Às vezes a criança não tá com febre, mas tá molinha, largada, jogada. Então, o estado geral nos diz muito mais. Realmente, quando nasce um dente, quem já teve dente de siso, eu recentemente tive um monte de problema com o meu. Oi, Raquel. Lembra, Pedro? E nasceu torto, fez um abscesso, foi horrível. Então a gente sabe que dói demais. Imagina 6 dentinhos, o bebê fica irritado, não consegue se comunicar como um adulto. Precisa de muito acolhimento nessa hora, mas muito mesmo. Carinho, acolhimento. Como que a É, gente faz para para avaliar? acalmar. Realmente, a É. gente pode fazer controle da dor, se for necessário, a gente pode usar o analgésico, por exemplo. Porém, eu recomendo fortemente que você avalie com o pediatra, porque uma perda ponderal menos expressiva, ela é esperada. Só que depois, quando a criança está doentinha, ela fica um pouquinho, ela perde um pouquinho do peso. E depois que ela se recupera, ela tem uma síndrome de recuperação nutricional, que é o catch-up growth. Isso aí é ok. Só que eu não sei, nem você, a gente não tá vendo. Se tem uma perda de peso exacerbada, uma queda do estado geral, uma desidratação, a hospitalização talvez seja uma opção. É só avaliando. Eu sugiro que É. converse e leve para o pediatra. Traz pra gente ver. Que a gente olha, né? É uma perda de peso muito Não importante. Aí tem tem que jeito. passar para ver, porque teoricamente só na dentição, na fenda e tudo, não é para chegar Exatamente, é tanto, para né? perder Pelo menos o gramas. leite tem que estar aceitando. E pelo fato de estar aceitando o Com um leite ano e seis materno, a gente meses, até fica mais tranquilo. Porque daí o bebê que tem uma recusa da mamada, da é, água, esse bebê tem que ser hospitalizado. Certo? é bastante coisa. Tá. Muito bom, muito bem. Vamos vendo Oi, mais umas, Rafa. ó. Gente, ficou dando tchau para todos Tem, os meus amigos. tem mais uma. Pode dar tchau para todo Eu mundo, fico pode. aqui, ó. Oi, Você manda aqui. Rafael. Sou sua fã.
Doutores, eu posso dar para o meu bebê de 8 meses ganhar peso. Eu tenho ganhado pouco, 8 meses, 7 quilos. Teoricamente, o negócio é o seguinte, Né? é a introdução alimentar, mas o leite é o alimento principal até 1 ano de idade, né? Então a gente já sabe Eu queria que estar com um a gráfico primeira aqui. coisa, o leite é o Eu vou, principal. exatamente, o leite é o principal, Ele mas eu queria estar com um gráfico aqui para mostrar que eu não tenho certeza, porque eu não sei o gráfico na mostrar. cabeça, mas não me parece inadequado esse ganho de peso aí, não. Se tá, talvez, Né? vamos ver aqui. Eu puxo Puxa aí e aqui no coloca meu pra no gente. computador. Vai falando Existe aí. uma curva que vem na cadernetinha ali de saúde, ou a gente pode, é em Z-Score, já tem muito tempo Isso. que a gente usa em Z-Score. Os de percentil, eles são desatualizados. Então, a gente usa o de Z-Score. A criança, ela tem que estar sempre ganhando peso e dentro das 2 linhas vermelhas. O que a gente vê, então ela tem que fazer uma curva ascendente de peso dentro dessas 2 linhas vermelhas. O que a gente vê é que tem uma linha verde ali, que ela é uma estatística, e existe uma obsessão de alguns pediatras e até dos pais, que a criança tem que ficar na linha vermelha ou acima, na linha verde ou acima da linha verde. E isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Então a criança ela tem que estar dentro da curva, fazendo uma curva ascendente de ganho de peso com desenvolvimento neurológico adequado. Porque se a gente se atenta só ao peso, a gente também não consegue. A gente é desatualizado isso. A gente não fica só de olho no peso. É o desenvolvimento neurológico que tem que estar junto com esse ganho de peso, tem que estar ok. Porque senão pra gente não tá bom. Qual é a dica? Variar os alimentos bastante, né? Já tá comendo nessa época. Então, frutinha, verdura, legume, carne, ovo. Se for vegano, conversar com seu pediatra para suplementação. E o leite materno, que é um padrão ouro, é o protagonista dessa dieta. Principal. E aí, Pedro, tá ok dentro dessa... Exatamente, né? Porque produção alimentar. Eu tô brigando aqui que a Pampers quer que eu faça o Deus me cadastro livre da neles Pampers. aqui. Deus me livre. Ai, sai, Então, Pampers. é isso, assim. Sociedade Brasileira de Eu até Pediatria. ensino os pais que levam a Tá isso cadernetinha mesmo. de saúde. Eu gosto muito que leve, porque eu coloco ali os dados e preencho o gráfico. Mas vocês podem fazer isso em casa. Pesa o filho e coloca lá, tá com 8 meses, é igual batalha naval, 8 meses, 7 quilos. Se tiver dentro, tá ok. Não há motivo pra gente se preocupar, Consegue fazer. tá? Então, a quantidade de Exatamente. alimentos também não é tão importante quanto a qualidade. A qualidade dos alimentos é muito importante. Então, tem que girar bastante verdura, fruta, legume, porque essa época a criança ela tá aprendendo a comer, ela tá explorando alimento e tudo mais. Outra coisa, quando o bebê é muito pequenininho, ele ganha mais peso do que quando o bebê já tá um pouco maiorzinho. Até porque o bebezinho muito pequenininho, a atividade energética dele é o quê? Sugar, só. O bebezinho de 6 meses já senta, já pega os alimentos, já explora o ambiente, já tá tentando engatinhar. Então ele tem um gasto energético um pouquinho maior. Então, assim, não é para ficar obcecado, porque lá ganhava 700 gramas quando era bebezinho e agora ganha 400. Tá tudo bem. É uma questão de você adequar a sua expectativa. O que a Paula sempre fala. Então, ó, eu não sei se vocês estão Eu tô bem enxergando mais ou aí, que eu tô meio menos. com a luz aí. Não, tá brilhando. Tá Tá ruim? brilhando. Eu acho que você que eu... Ah, não. Tira. Vê se vai. Tá Eu tô, só enxergando? precisa descer, porque eu não tô vendo o gráfico. Tô vendo a ponta do iceberg. Aí agora tá quase, vendo. quase dando E pra aí, ver, tá foi? melhorando. É isso aí, gente. É esse Tá gráfico aí, ó. melhorando? É esse gráfico, na verdade, né? Se tem 8 meses uma menina, né, que é o cor-de-rosa, e tá com 8 quilos, 7 quilos, ela tá dentro do gráfico, entendeu? 7 quilos tá aqui. Então ela não tá Tá na pontinha da seta. totalmente fora, porque essa curva, isso, a curva nossa perigosa, abaixo dessa ou acima dessa. Aí tem que avaliar cada Fora criança. das linhas vermelhas, nós temos um problema e criança que está desacelerando na curva. Então, em vez de ela fazer uma curva que cresce junto com as outras, ela começa a fazer para baixo. É um problema pra gente. Certo? Mas eu acho que eu acho que nesse caso aqui é mais um problema de alinhar a expectativa. Igual a gente falou mesmo. Porque assim, que nem a outra pergunta que a nossa colega perguntou também, tem 1 ano, pesa 14 quilos, tá obesa. Ó, se for jogar no gráfico 1 ano na pinta, 14 quilos está acima do peso realmente, né? A gente está acima dessa curva vermelha, mas eu não sei se é 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Para chegar nos 14 quilos e tá tudo bem, normalmente é 2 anos o clássico, né?
Então tem um pezinho acima aí, já tem essa. Mas aí a essa gente dúvida, vê já que também o te que respondi, come. foi a Vê o que Cassandra, come, né? Se é um bebê que tá mamando no peito e comendo frutas, verduras e legumes, e eu já vi bebê do peito que tá bem gordinho assim, a gente não se incomoda, a gente não vai encasquetar com esse bebê. Mas se tiver industrializado no meio, a gente está atrapalhando uma programação metabólica, propiciando um sobrepeso, obesidade. Não só para a infância, porque 80% das crianças obesas permanecem obesas na vida adulta. E mesmo que eles venham a ter ganho. E adolescente É um obeso. transtorno metabólico. Adolescente obeso vira adulto obeso. Exatamente, é um transtorno metabólico que, por mais que a criança venha a se tornar um adulto no peso ideal, ela vai carregar esse transtorno metabólico para sempre. Vai ser um poupador. Que ele vai aumentar a quantidade de adipócitos ali, vai fazer uma hiperplasia e tal. Então, ele vai ser uma criança que vai ter um transtorno metabólico que vai carregar pro resto da vida. Por isso é importante ver. Se é só o peito, se tá comendo fruta, verdura, legume, não tem industrializado, pra gente tá tudo bem. Agora, se tem um biscoitinho de maisena aí, já complicou essa programação metabólica. Exatamente. Ó, deu uma boa aí. Por que os plásticos BPA free? Eu adoro legal. isso aqui, ó. Por que os plásticos BPA free não são seguros? Deve ser, não são seguros, né, eu imagino. Não são seguros isso. Não são seguros. Porque o BPA é uma substância derivada do plástico que funciona como um desregulador endócrino. Então, o que acontece? Ele mimetiza o hormônio feminino e faz uma verdadeira bagunça nos hormônios, não só das crianças, mas dos adultos. Qual o problema das crianças? As crianças estão em desenvolvimento. Então, quando a gente coloca um desregulador ali e fica estimulando estrogênio, a gente tem vários problemas. Para o adulto, então, né, nem se fala. Relacionado com câncer, puberdade precoce, uma série de coisas. Quando a gente coloca lá um produto, ele é BPA free, significa que ele não tem bisfenol A, tá? Mas qual que é a grande sacada da indústria? Eles botam lá, não tem bisfenol A, mas tem F, tem S, tem AF, tem mais de 80 subtipos, que são tão tóxicos ou piores do que o BPA. Então, a nossa dica é tentar eliminar mesmo o plástico, optar pelo vidro, né? Não aquecer e não esquentar nada no plástico e não confiar cegamente aí. Porque é BPA free? É BPA free, mas é SF, etc, etc. Então, a gente não confia. Tem um livro que chama A Epidemia do Plástico, que é da Andrea Fricks, que é uma nutricionista maravilhosa, minha professora da pós-graduação, que fala muito assim de contaminação de plástico. Então, o plástico está para todo lado, o microplástico está para todo lado. Então, assim, se você vai pegar uma notinha, você fez, pagou, quer sua via? Aquela via está cheia de BPA. Imagina quem trabalha pegando aquela via o tempo todo. Para a criança que está crescendo, é pior ainda, porque a gente já está mexendo ali, fazendo uma bagunça hormonal num corpinho que está em formação. Então, não são seguros. E a concentração é maior por quilo, né? Então, a gente tem um contato por quilo muito maior, né? Eu tenho 100, a Paola tem 43 quilos, mais ou menos. Mas o bebê vai ter 4, 3, uma superfície corpórea 3 menor, quilos. né? Isso aí. Então, você Isso aí. tem mais concentração da substância, né? Eu tenho recomendado para as mães que vão dar leite materno, armazenar em casa, quando vão trabalhar e tudo, a usar o vidro mesmo, a melhor alternativa. Tem que ser vidro, a melhor coisa, porque o plástico, é o que a Paula falou, eles estão espertos. Eles estão espertos, ele pega BPA, mas BPF, BPF, AF, não sei o que lá, não tem, né? Não vão falar, né? É aquilo lá, às vezes a indústria, quando você vai estudando isso, você vai vendo como eles são, de fato, nojentos. Porque a gente, às vezes, orienta, olha, esse biscoito aqui é vegano, é saudável. O paciente é enganado, né? Ele vê, vegano é saudável. Não significa que não tem proteína animal, ponto final. Não significa que não tem aditivo, não tem substâncias cancerígenas, não significa nada. Então, aprender a ler os rótulos, entender mais sobre isso, nos ajuda bastante. E a gente fica aqui, parece às vezes que a gente tá até gritando no escuro. Às vezes a gente... mas o pessoal assim mesmo, que nem, às vezes eu entro em certos supermercados aqui em Taubaté mesmo, que tem seções específicas para alimentos naturais, né, que eles põem, né? Mas aí ele joga para você o sem lactose, ou o vegano, ou tal, tudo misturado. Se você for cego ali dentro, você compra gato por lebre. Exatamente, e eles põem um preço maior, né? E o paciente não melhora. Exatamente. É isso aí. Legal. Olha, a Cassandra é a mãe daquela criança que falou dos 14 quilos com 1 ano. Ela comenta aqui, ó, ela toma mingau de farinha láctea. Então ela está
com uma explosão calórica. Farinha mesmo, láctea é isso também mesmo. um produto ultraprocessado, né? Não tem indicação nessa faixa etária, na verdade, em nenhuma faixa etária. É muito mais açúcar refinado, a gente atrapalha a programação metabólica, que é um termo muito técnico, mas quando a gente fala de 1000 dias, desde a concepção até 2 anos, na verdade, até 100 dias antes da mãe engravidar, até 2 anos, a gente pode, de fato, mudar a vida desse indivíduo que está se formando. Então, a gente pode propiciar saúde ou doença. A gente aumenta uma chance da criança ter sobrepeso, obesidade, câncer, diabetes, autoimunidade. Não é só na vida adulta, não. É na infância. Neto, eu sou sua fã. Evita industrializados, compre alimentos naturais e faça as receitinhas do e-book da doutora Paola. É Mara. Gente, lá na minha bio tem um link, é só vocês clicarem. Que tem um e-book que é gratuito. Eu tenho 2. Eu tenho uma cartilha que ensina a fazer leites vegetais em casa. E o e-book que tem receitas saudáveis, não vão trigo, não vão leite. Quem me segue já sabe também que eu sou muito a favor. E tá lá, gratuito, é muito legal. Obrigada, Neto. Muito bom. Tem várias dicas boas aí, ó. Vamos ver mais uma aqui. Olha, tem essa aqui, eu não tô vendo até o final, ó. Há muita especulação a respeito da relação do leite materno e a diminuição do risco do contágio do Covid. É porque eles fizeram um estudo lá que reagiu, né? Mostrou, fez reação, reagiu. Gente, o leite materno... Na verdade, todos os vírus que a gente tem contato, que a criança tem contato, é o que a Paula quer falar aí, a mãe entra, o bebê está com o vírus, ele põe a boquinha no mamilo da mãe, o mamilo recebe a informação, a mamãe produz o anticorpo, na próxima mamada já desce o anticorpo. Se a mamãe tem o anticorpo contra o Covid, o leite dela tem. Exato, ela passa IgA, é isso então aí. Ela passa. É a primeira vacina, gente. A primeira vacina é o leite materno. O bebê, ele recebe leite materno na hora que ele nasce, na primeira hora de vida, a primeira vacina. O leite materno é mágico, é um alimento vivo, que se adapta. A gente já tinha visto lá no começo da pandemia, assim, esses estudos mostrando que reagia. E como também não tem relatos de transmissão vertical, a gente é a favor da amamentação, mesmo que a mãe esteja... A não ser que a mãe esteja grávida, né? Mas se a mãe tiver sintomática, ela pode limpar as mãos, usar máscara e amamentar ou armazenar. E eu pedi para uma pessoa sadia, né, oferecer o leite no copinho, enfim. Dá para fazer várias opções, né? De Mas fazer aleitamento. Essa reposição do leite materno. Aleitamento. Perfeito. Ó, tem uma aqui, outra, Paola. Minha sobrinha tem 6 meses, tomando leite de vaca desde os 2 meses. O intestino não funciona bem. Eu não sei, a gente né? tem que falar mesmo, leite de vaca não tem indicação. Não tem nem o que falar. Eu fico mesmo, a gente não usa com o leite coração de vaca até 1 ano partido. de É isso idade. aí. Meu coração fica partido. Porque às vezes é questão de falar, o pediatra contar para você essa história, entendeu? Porque a proteína do leite de vaca não é a mesma proteína que o leite materno tem. E a carga Proteica absurda. osmolar, a carga proteica, ela é totalmente diferente. Então muda muito o intestino, rim, Isso. Tem uma sobrecarga renal muito importante. Fígado. A proteína, né? Ela sinaliza microbioma ali, porque ela tem um peso molecular alto. Ela propicia, o que acontece? Microlesões intestinais, então aumenta ainda mais a chance de fazer anemia na primeira infância. A anemia na primeira infância tem repercussões metabólicas para toda a vida, irreversíveis, como déficit cognitivo, por exemplo. Então, é uma coisa assim que não é adequada. A gente sabe que se a mãe não pode amamentar, por qualquer motivo, é HIV, então a gente vai optar pela fórmula infantil. O leite de vaca, ele não é uma opção até o 1º ano de vida. A gente usa o leite de vaca na janela imunológica, a gente apresenta essa proteína para a criança. Mas o contato é diferente de consumo. Entendam isso? E às vezes, se a mãe comeu um queijo e amamentou, a criança já teve contato também. Certo? Já teve então, contato também, não é igual a consumir. Então, isso é inadequado. São inúmeros riscos para a criança. Assim, todos, né? Neurológico, metabólico, renal. Não é adequado. E vai ter alteração intestinal, né? Não é o momento. Então, assim, se a criança Exatamente. precisa A constipação aí já é uma criança que precisa sentar junto com o pediatra aí para ver essa avaliação. Vale a pena. Exatamente. Olha só essa aqui. A outra da Má. Bebê de 10 vezes está me mordendo inteira. É normal? Estou inteira roxa. Como assim, gente? Mas eu não entendi. Ela vai entender? Eu não entendi se é...
O bebê morde a gente, Oi, né? Gabriel! Ele me mandou oi, tia Ah, Paola e ó, coração. Eu ah, amo José e, Gabriel. Coisa mais linda. é, Ó, tem que ó. ver, porque eu não entendi se esse. Paola, o bebê mordendo a Eu não entendi se mãe. tá Ah, mordendo na hora da amamentação. Ou se ele tem esse comportamento de estar não. mordendo, machucando a si mesmo, outras pessoas. É difícil responder assim, a gente precisaria avaliar, Normalmente sabia? com. É, Mas o bebê mas morde. normalmente com 10 meses, o mais fisiológico, né? Às vezes a forma da criança chamar a atenção da mãe é assim, né? Ela está tentando se expressar, é a hora do início da comunicação, né? Nem toda criança começa fazendo conversa, falando. Então a Mar já está elucidando aqui pra gente, só Só morde a morde a mãe. mãe? Então provavelmente deve ser a forma dele chamar a Era atenção, isso, dela chamar a exatamente. atenção Eu imagino que da seja mãe isso ali. mesmo. Acho que o Pedro matou, apesar da informação ela ser. A gente precisava avaliar, mas assim, eu acho que é isso mesmo. O que a gente dá de dica é caprichar nessa conexão. Eu acho que chamar atenção não é uma opção, é caprichar nessa conexão, porque aí a gente vai ensinar essa criança a verbalizar ou mostrar com gestos o que ela está sentindo. Dor, tristeza, angústia, É. saudade, medo, porque crianças têm sentimentos que elas não sabem dar nome. Muitos de nós adultos também não sabemos, porque fomos tolhidos pelos pais, né? Quando era criança, engole esse choro, e não sei o quê, e a criança só pode rir ou chorar. Então, muitos de nós falam, tem alexitimia. Depois vocês procurem na internet o que é alexitimia, e vocês vão ver. Então, capricha na conexão. A mãe da Helena, viu, tio Pedro? Capricha nessa conexão para ensinar essa criança a verbalizar Isso ou mesmo. demonstrar por atitudes o que ela está sentindo. Né? Agora, você tem um comportamento de se Exatamente. machucar, aí compensa avaliar também. A mordida na mãe ali exclusivamente, muitas vezes é essa forma de chamar atenção, de querer a mãe do lado, do mesmo jeito que ela quer a mãe, quer voltar para dentro da mãe sempre, É, né? A a gente sempre mãe é o brinca. porto seguro, né? É diferente do comportamento da mordida no Exato, coleguinha é. na Exato. escola. É diferente. Outra explicação. A do bebezinho que morde, a criança maior que morde o coleguinha, realmente, às vezes, é uma forma de chamar a atenção também dos pais, mas mordendo com outros. Exato. Aí a gente tem que Então, caprichar. ver que o pai só responde, só fala com ele se morde outra criança, ele só vai repetir aquele Exatamente, comportamento. né? Chamar atenção. Então, assim, caprichar nessa conexão. Porque atrás do mau É comportamento isso mesmo. tem uma emoção que a criança não está sabendo dar o nome. A gente é fã da criação com apego Mas, e da disciplina positiva. Então, capricha nessa conexão aí. uhum, ó, muito bom. Tem mais uma. Tem que, É é. seguro para a criança fazer natação devido ao Covid? E Então, aí? se houverem protocolos, Bora? exatamente, existem protocolos de segurança que foram criados pela OMS, e se esses protocolos foram criados e a gente aderir, eu imagino que tudo bem, não tem por que a gente impedir a criança de fazer um exercício físico que ela já estava acostumada, que ela gostava, tem criança que era atleta, enfim. Então, o problema não está, na minha opinião, não está no retorno às atividades, no retorno do futebol e no retorno às aulas. O problema está nos protocolos de segurança que precisam ser bem feitos e seguidos. Tem É, que seguir. A natação, se eu não me engano, foi o esporte que tem menos menos chance. chance de contágio entre todos os esportes aí. Depois de vôlei, depois. Porque assim, os esportes coletivos, eles Exato, têm mais contato entre contato. os. Ou você tem contato com outro, ou contato com o seu colega ali da mesma equipe, né? Mas a natação segura, é o mais seguro dos esportes aí, para voltar, na verdade. Tem que dar uma conferida, acho que eu li na BBC essa, falando Mas é lembrar que as sobre esse crianças aí, não ó. são preferidas por esse vírus. As estatísticas de crianças que ficaram graves e óbitos no mundo inteiro são muito baixas. As crianças têm uma imunidade inata superior à imunidade adquirida, diferente dos idosos e dos adultos, que é um fator de proteção. Então, assim, para as crianças, esse vírus não parece ser o grande problema, tá? Outros vírus têm mais implicância aí, implicação, sei lá. Muito bom. É isso. Mais uma, Paulo, mais uma. Recém-nascido de jeito Ó, assim, né? nenhum. Não, mãe, você pode tomar água de ameixa. Você pode comer a folha, as folhas verdes, você pode comer a própria ameixa. Você pode tomar mais água, comer mais fibras, Opa. folhas, pectina da maçã, chuchu. Mas para o recém-nascido, somente leite materno. Mais nada. Mais nem água, nem suco, nem chá, nem nada. Tá? Isso daí não. A criança não é capaz de absorver. Oi, Rodolfo! Meus amigos aqui, gente, eu amo ver vocês aqui.
E é isso. Então, para o recém-nascido, não. Não pode, tá? Não. A gente não Não. indica Até o mesmo, 6º mês de vida, nem pensar. tem que avaliar ele. Agora, tem que ver se Então, a criança... muito diferente, né? Porque o que a gente fala, pode ser comum uma criança passar, mesmo no leite materno, ficar até 7 dias sem fazer cocô. O normal é que faça cocô várias vezes por dia, sempre, às vezes, depois que mama, por conta do reflexo, já faz cocô. E o cocô, ele é amarelinho, parece uma gema de ovo. Então, esse é o normal. A gente fala, pode ficar até 7 dias sem fazer cocô quando tá no peito? Pode, isso é comum, mas isso não é normal. Se isso vira uma rotina, também tem alguma coisa errada, a gente precisa avaliar. Pode ser questão de reações a diversos alimentos. A dica que a gente dá é a alimentação da mãe, a dieta da mãe. A mãe, nesse momento, ela é a única fonte de nutrientes do bebê. Então, ela tem que ter uma alimentação coerente, variada, colorida e baixa. Dá vontade de zerar esse industrializado. Dá vontade de colocar esses bebezinhos, essas gestantes, lactantes, num vidro e não deixar nada, não dá? De tão importante que é essa fase. Mas Só a ir gente precisa. pra feira. Só ir pra Exatamente, feira. colocar no vidro, não deixar ninguém estressar, Vai não só deixar pra acontecer nada. feira. Porque é uma época de Joga vulnerabilidade supermercado alta. no lixo. Exatamente. Então, o que eu estava pensando é que muitas vezes também pode estar rolando uma disquesia, né? Que é a mãe tem a interpretação que a criança tem muita dor, muito desconforto, mas na verdade ela é incoordenada para evacuar nesse período, né? Nunca evacuou dentro da barriga. E ela faz contração abdominal e contração anal ao mesmo tempo. E aí ela faz força, mas não consegue evacuar. Isso tem um período que isso aí passa. A partir do 3º, 4º mês o negócio melhora. Então também tem que sentar Avaliar, e ver se a expectativa é que a criança faça um cocôzão, aquele cocô, não vai ser essa realidade. A criança faz uma geminha de ovo, é pouquinha coisa. E tem que sentar, avaliar, ver essas fezes até. Mas lembrar que, então, nem pensar essa água de ameixa aí, é só leite materno mesmo. Não, nem pensar. Ó, tem mais. Vamos puxando aqui. Senti muita dificuldade na aceitação no meu bebê de 7 meses. Tenho 2 mais velhos e fiz modo antigo. Na hora do almoço ofereço até 2 alimentos. Isso está correto? Deve ser na introdução alimentar, Na né? introdução alimentar, todos os grupos alimentares. Nas refeições principais, todos os grupos alimentares. Então, o grupo das leguminosas, que é feijão de todas as cores, lentilha, grão de bico. O grupo dos cereais tubérculos, que é arroz, batata, mandioca, cará. As verduras são as folhas. O grupo das carnes, que é carne de peixe, porco, boi, ovo. E as folhas. Víscera, né? O clássico, tem que lembrar, fígado. Então, precisa ter todos esses grupos alimentares. 5 grupos. Exatamente. Esses grupos alimentares nas refeições principais. Então, assim, a dificuldade é que a gente tem que também alinhar essa expectativa. O bebê ali no 6º mês, ele não vai comer. Não vai. Ele vai conhecer os alimentos. Ele vai pôr a mão, sentir o cheiro, sentir a textura, a temperatura, vai pôr na língua, vai mastigar e depois vai engolir. Isso é aprendido, isso não é do jeito que a gente pensa que isso é medular, não é, isso é aprendido. Então, a gente tende, o que a gente tende a fazer? Ver que o bebê aceita mais, a mãe às vezes fica ansiosa com a quantidade e não com a qualidade. Sendo que o leite materno, ele é o protagonista até o 1º ano de vida. Então, o bebê comeu e vai mamar, tá tudo bem. Só que o que a gente vê, eu vejo na prática também, são as mães que observam, por exemplo, se eu dou batata e cenoura, ele gosta mais, ele come mais. Então, elas vão e dão sempre batata e cenoura. Então, a gente propicia uma monotonia alimentar que leva a uma seletividade alimentar. Entendeu? Então, a gente vai levando, vai criando um ciclo vicioso, E quando começa aquela angústia de, ele não comeu bem na hora do almoço, então vou dar esse danoninho aqui horroroso, sei lá o quê. Aí a gente começa, de fato, a perder essa batalha. Então, isso a gente tem que ficar de olho. Oi, Liliana. A hora da substituição, né? E é isso. Lilica! Liliana, já pode voltar para Volta pra Taubaté, Lilica. É isso aí, já pode voltar para Taubaté. Mas é bem isso mesmo, viu, Paula? Ó, tem mais pra gente aproveitar. Falta 6 minutos. Tem uma aqui. Essa aqui eu consigo responder depois que Ana Paula, depois eu respondo você.
Deixa eu fixar essa aqui do Centro Ecoterapia. O leite de vaca deve ser evitado em qualquer fase da infância? Depende do pediatra que você perguntar. Primeira coisa. A doutora Paola vai falar para você que o leite, ele é só Um hábito. uma coisa social, um hábito social. E, na verdade, tem muito disso mesmo. A gente consegue substituir leite por, nossa, um monte de coisas. Né? A gente entra com frutas, os vegetais escuros, couve, todos eles têm o cálcio necessário para a gente substituir esse leite. Então, a gente consegue fazer a substituição do leite. Ele não é mais a base alimentar a partir de 1 ano de vida. Então, se deve ser evitado, aí entra na parte social que a Paola falou. A família toda toma leite, eles têm uma vaca no fundo do quintal. Exatamente, são leite, várias questões que estão envolvidas. Então, até o primeiro ano é o leite. Eu sou a pediatra do Benício, que é o lindinho filho do Rodolfo. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês, ele é demais. Obrigada, viu, Rodolfo? Gente, é isso. O leite materno, então, ele é o principal nutriente até 1 ano de vida, e a partir disso, ele não é mais, ele passa a ser secundário, e a dieta tem que ser capaz de suprir as necessidades dessa criança. Não existe justificativa para a gente introduzir esse leite de vaca. Antigamente, os pediatras usavam essa justificativa do aporte de cálcio, que tinha que usar 3 porções de leite. Isso daí, em fevereiro desse ano, tem um artigo da New England que já desbancou isso, mostrando que, então, o cálcio, a sinergia de minerais é muito ruim. Graças a Deus, a sinergia de minerais é muito ruim, então o cálcio que tem não absorve, acaba atrapalhando a absorção do ferro. Então, por exemplo, um brócolis, um vegetal, ele tem uma sinergia muito mais parecida com o leite materno do que o leite de vaca. Fora o leite de vaca, aí nós vamos levar em consideração que é uma proteína de alto peso molecular, que sinaliza microbioma, e aí a gente faz uma marcha atópica, né? A gente pode propiciar uma marcha atópica no paciente por conta de sinalização de microbioma. O leite é pasteurizado. O leite que a gente compra no supermercado fica 3, 4 meses. Quem já tomou leite de fazenda sabe que depois de 1 hora o leite está todo talhado, não tem como tomar, não tem como o leite ficar 3, 4 meses na prateleira e me dizer que aquilo ali tem leite. Não tem leite, né? Então, assim, são várias questões que nós temos que levar em consideração. O excesso de refeições lácteas, ele atrapalha essa absorção de ferro, ele leva a uma seletividade alimentar. Então, o que eu diria? Que o leite faz bem? Não. Ele pode não fazer mal. Ah, não fiz mal. Mas falar que faz bem, que é absolutamente necessário, isso é mentira. Então, não sou a favor. Se você tem uma vaca lá na sua fazenda, que eu tenho um paciente que tem a Bulletproof Diet, ele tem uma fazenda, a carne que ele come da fazenda, tudo bonitinho. E aí, só pela caseína eu já diria que é uma proteína ruim, né? Que daí sinaliza microbioma. Mas tá, é um leite limpo, é um leite de uma fazenda, de uma vaquinha que não tomou hormônio, que não tomou agrotóxico. Porque a verdade sobre o modelo de exploração animal é dolorosa, né? Então, o leite que o pessoal toma tem pus, de tanta mastite, tem hormônio, tem agrotóxico. Assim, não indicaria em nenhuma fase da vida, não. Mas a decisão é da família. A verdade também é essa, né? Então a Paula sempre fala, né? Eu solto a verdade, né? Que nem a chupeta, a gente fala, ó, a gente vai entortar. Colar de âmbar. Mas a decisão é de vocês. A decisão é da família. Colar de âmbar, ajuda, desinflama, tem poder anti-inflamatório, mas é uma decisão. Você pode Deus engasgar. Tem um risco de sufocamento, não é para usar muito bebezinho, não é para dormir com isso, mas a decisão é sempre da família. Ah, que bom, para ficar salva, que depois eu roubo do seu Insta, porque eu nunca sei salvar isso. E é isso. Eu vou salvar. Paula, eu acho que deu 58 e 28 aí. Nosso tempo. Eu amei essa live. Daqui a pouco eles cortam a gente não gosta de cortar. Foi legal, hein? Muito boa essa live. Foi boa. Todo mundo conversou. Acho que faltou responder um monte de gente aqui. Porque... Tem um monte de perguntas ainda que eu não respondi, cara. Eu vou dar print, Você vai falando que eu vou dando print aqui nas perguntas, que depois a gente vai mandar mensagem. Exatamente, a gente vai respondendo também nos nossos stories. Pra responder, cara. Porque a gente fez várias lives antes, né? Pra gente ver como é que usava essa caixinha roxa, porque também quando vem na caixinha roxa é bom que fixe e todo mundo consegue ler. Senão, quando fica nos comentários, eu não consigo ler, a gente vai lendo rapidinho, assim. Mas a gente vai tentar responder todos vocês e são temas interessantes até que vão virar posts no nosso... Segue a gente, que a gente vai colocar lá. Então.
É isso, gente. Eu amei vocês Pronto, deu aqui. print Isso aí, aqui. printa e me manda. Eu amei vocês aqui. Muito obrigada pelo carinho, o carinho dos meus amigos que estão aqui, os meus pacientes. É muito bom ter essa troca com vocês. E muito obrigada, Pedro, por ter aberto o canal para a gente conversar mais uma vez. Porque o Pedro é meu amigo já há muito tempo, né? A gente trabalha junto. Atualmente eu estou empurrando os meus plantões para ele fazer, né, Pedro? Que é amiga para essas coisas. E é muito bom, né? Porque daí a gente consegue conversar melhor, né? Tem uma abordagem, às vezes um pouco diferente, mas que sempre se complementam, né?